Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você como foi o discurso do presidente eleito Lula na COP27, a cúpula do clima. Lula disse que o Brasil está de volta na discussão, indicando uma guinada diplomática ambiental em relação às políticas climáticas. Enquanto isso, aqui no Brasil, Geraldo Alckmin apresenta os últimos nomes de integrantes da equipe de transição de governo. E você vai saber quem está nesta lista. E no esporte, morre o ícone do vôlei, a ex-jogadora Isabel Salgado. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Depois aí de uma breve pausa do podcast, voltei. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. CBN na COP27, a conferência do clima que discute o destino do planeta. E esse foi o tom do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva lá na Conferência do Clima da ONU no Egito. Lá na COP27, Lula foi bastante aplaudido porque o discurso dele era muito esperado. Foram 30 minutos de fala. E por mais que ele não seja o atual presidente da República, ele foi convidado pelo presidente do Egito para participar desse encontro, porque há uma dúvida internacional sobre o futuro do Brasil em relação às políticas climáticas. E lá no evento, Lula de cara já sinalizou o que o mundo queria ouvir em relação aos planos do nosso país para o meio ambiente. E ele deu uma guinada diplomática ambiental na COP, contrariando completamente a política do governo de Jair Bolsonaro. Bom, como eu falei, esse discurso foi longo, então eu vou aqui destacar os principais pontos. Primeiro, Lula começou o discurso dizendo que o convite que ele recebeu para o evento é o reconhecimento de que o mundo tem pressa em ver o Brasil participando do futuro planeta. O presidente eleito falou que o Brasil está pronto para voltar às discussões climáticas e reatar os laços com o mundo. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a declaração de líderes de Glasgow sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Segundo Lula, o Brasil está de volta também para ajudar a acabar com a fome, a restabelecer um comércio justo em âmbito global e a reduzir as desigualdades sociais. Lula também disse que a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza. O petista também disse que o combate às mudanças climáticas terá prioridade no governo dele e confirmou a criação de um Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas possam propor políticas públicas no governo federal. E na COP27, Lula também fez acenos ao agronegócio. O setor, como você sabe muito bem, apoiou majoritariamente a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Na COP27, o petista comentou que o agro também será aliado na preservação ambiental. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais. No Brasil, há vários exemplos exitosos de agroflorestas. Temos 30 milhões de hectares de terras degradadas. Temos conhecimento tecnológico para torná-las agricultáveis. Não precisamos desmatar sequer 1 metro de floresta para continuarmos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. É claro que Lula falou sobre a Amazônia, ele prometeu zerar o desmatamento até 2030, combater crimes ambientais
remontar as estruturas de fiscalização e reativar o Fundo Amazônia, projeto de cooperação internacional de proteção da floresta que foi criado e tem verbas de países como Alemanha e Noruega, mas esse fundo foi paralisado durante o governo Bolsonaro. Lula disse hoje que os dois países já estão dispostos a continuar ajudando financeiramente o Brasil na preservação da Amazônia. O presidente eleito também ressaltou que é preciso conciliar proteção da floresta e desenvolvimento. Lula focou também na questão do financiamento climático, que é um dos pontos aí de mais difícil consenso desta COP27. Ele disse que os países ricos que causaram problema enriqueceram poluindo e agora precisam ajudar os mais pobres e as nações em desenvolvimento. E ele propôs aí a criação de uma aliança mundial pela segurança alimentar. Segundo a ideia proposta por Lula, essa aliança teria como objetivo combater a fome e também reduzir as desigualdades, tudo isso com total responsabilidade climática. Por fim, Lula também pediu que mais países façam parte do Conselho de Segurança da ONU. E ao falar sobre secas nos Estados Unidos, inundações no Brasil e incêndios na Europa, e também ilhas que podem desaparecer, Lula lembrou que ninguém está a salvo. Apesar de ser o continente com menor taxa de emissão de gases de efeito estufa do planeta, a África também vem sofrendo eventos climáticos extremos. Enchentes e secas no Chad, Nigéria, Madagascar e parte da Somália. Elevação do nível dos mares, que no futuro próximo será catastrófica para as dezenas de milhões de egípcios que vivem no delta do Rio Nilo. Repito, ninguém está salvo. A emergência climática afeta a todos, embora seus efeitos recaiam com maior intensidade sobre os mais vulneráveis. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também disse que vai pedir ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para que a Amazônia seja a sede da próxima Conferência do Clima das Nações Unidas, que vai ser realizada em 2025. Agora eu vou contar para você a repercussão desse discurso, começando pela imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian, a rede de TV britânica BBC, a alemã Deutsche Welle e o Financial Times, todos eles destacaram a fala de Lula de que o Brasil está de volta, ou seja, esse discurso aí já gera uma grande repercussão mundial. Aqui no Brasil, o discurso do presidente eleito Lula na COP agradou ambientalistas, governadores da Amazônia e também lideranças indígenas. Especialistas disseram ter sido importante Lula dar alguns sinais ao restante do mundo, como aí a oferta para sediar a COP30 em um estado amazônico e também a declaração de que o clima será o tema central da reunião do G20 que vai acontecer aqui no Brasil. Para ambientalistas, o presidente eleito deixou claro que os compromissos não são fáceis de serem alcançados, mas o que faltava mesmo era vontade política. Até sobre isso, o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini, disse para nossa reportagem que, em apenas 10 minutos, Lula foi mais responsável ao tratar das questões climáticas do que Bolsonaro em toda a gestão. Em 10 minutos de fala, o presidente Lula ele foi mais responsável com a questão de clima do que o presidente Bolsonaro na sua vida toda, né? E essa é a grande mudança que a gente está vendo com a presença dele aqui na Conferência do Clima. Então a gente vai ter que reconstruir o que foi perdido e avançar para conquistar tudo que foi dito hoje pelo presidente Lula. É possível? É possível. O Brasil é um país gigante, tem oportunidades imensas nessa área de clima. O que a gente não tinha até agora era vontade política. Me parece que agora, com o presidente Lula, essa vontade foi bem expressa. Ambientalistas também comemoraram o aceno que foi feito pelo presidente eleito ao agronegócio. Lula disse que ele será um aliado estratégico do governo, como você ouviu. E para Raul do Vale, que é especialista em políticas públicas do WWF Brasil, esse foi um aceno importante e também muito necessário. A conservação ambiental e a produção agrícola no Brasil tem
todas as condições de serem os maiores aliados. Infelizmente, isso não aconteceu até o momento de forma plena, foi piorado durante o governo Bolsonaro, que incitou essa divisão, mas Lula mostrou hoje que ele vai ser um conciliador, que ele vai tentar criar políticas, implantar políticas, algumas delas já existem, para que de fato a gente possa continuar sendo uma potência agrícola, que já somos, sem necessidade de desmatar, e pelo contrário, ele falou de agricultura regenerativa, ou seja, nós podemos sim desenvolver uma agricultura em larga escala, que sequestre carbono, que aumente a biodiversidade, que seja baixa em uso de agrotóxicos, que isso vai ser bom para o agricultor, vai ser bom para o consumidor, vai ser bom para a balança comercial. O presidente eleito também fez cobranças aos países ricos e ele disse que é preciso tirar acordos já assinados do papel e cobrou promessas para repassar recursos aos países em desenvolvimento. E Raul do Vale defendeu que o Brasil faça sim essa cobrança e disse que hoje o país tem uma moral para isso. Por fim, para a nossa comentarista e colunista do jornal O Globo, Vera Magalhães, o discurso de Lula mostrou uma guinada do Brasil em relação à política ambiental, diante aí de toda a comunidade internacional. Foi um discurso bem diferente, teve uma inflexão muito importante em relação ao discurso do Bolsonaro em cúpulas semelhantes, né, em outras cúpulas que trataram da questão ambiental e climática, Sardenberg, e eu acho que isso é o principal recado, né, quando ele diz que o Brasil está de volta ao mapa, o Brasil voltou e que o mundo estava com saudade do Brasil, realmente o discurso muda da água para o vinho, o posicionamento brasileiro em relação a esse tema que é tão candente, tão vital para o mundo hoje, porque o presidente parte de um princípio que parece básico, mas que não foi básico nos últimos anos, que é o de não negar a emergência climática, não negar que a gente já vive os efeitos do aquecimento global, que isso em alguns casos já é irreversível, que várias partes do mundo já sentem esses efeitos e que é preciso tirar os compromissos do papel o mais urgente possível e que para isso você precisa de governança global. Você precisa revigorar os órgãos multilaterais como a ONU e outros e criar um órgão de governança ambiental específico com poder de tirar a agenda do papel e não só ficar pondo mais compromissos em cima de outros não cumpridos. Então, eu acho que no aspecto geral foi um ótimo discurso. CBN Eleições 2022. Enquanto isso, aqui no Brasil, a equipe de transição do governo eleito continua trabalhando. Hoje, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é coordenador desses trabalhos, anunciou os nomes de mais integrantes da equipe responsável por essa transição da gestão Bolsonaro para o governo Lula. E foram muitos nomes anunciados, no total 164 integrantes de 16 grupos. Mas como aí a lista é gigante, eu vou citar alguns nomes aqui para você. Como, por exemplo, para o grupo de trabalho da agricultura. Foram chamados os senadores Carlos Fávaro e Cátia Abreu, e também o deputado Nery Geller. Também foram anunciados nomes para as áreas de ciência, tecnologia e inovação, como o Ricardo Galvão, que é ex-diretor do INPE. Ele foi demitido por Jair Bolsonaro após o presidente criticar a divulgação de dados sobre o desmatamento da Amazônia, que cresceu de forma significativa nesse atual governo. Nesta lista também tem nomes de governadores, ex-governadores, deputados, senadores, ex-parlamentares, ex-ministros e também especialistas em diversas áreas e lideranças indígenas, como, por exemplo, as ex-ministras do Meio Ambiente Marina Silva e Isabela Teixeira. Já os ex-governadores Camilo Santana e Paulo Câmara também foram chamados. Os senadores Randolfo Rodrigues, Omar Aziz e o governador do Pará, Helder Barbalho, também estão nesta lista. Para a equipe de comunicação, a ex-deputada Manuela Dávila foi anunciada e André Janones, que é deputado federal e durante a campanha eleitoral ele apoiou Lula e teve um protagonismo nas eleições nas redes sociais. Ele também foi anunciado como integrante da transição. A deputada eleita Sônia Guajajara, que é muito conhecida pela defesa da causa indígena e cotada para ser a ministra do novo Ministério dos Povos Originários,
também foi anunciada para o grupo de transição. Já na parte das relações internacionais, os ex-ministros das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira e Celso Amorim, estão nesta lista, assim como o deputado Marcelo Freixo. Na saúde, nomes que já rolavam aí nos bastidores foram confirmados hoje. É o caso de Ludmila Rajar, médica e coordenadora de cardiologia do INCOR, que foi convidada até para ser ministra da Saúde no governo Bolsonaro, mas ela recusou o convite. Já na parte da justiça, o advogado que defende Lula, na maioria dos processos dele, o Cristiano Zanin, é um outro nome que apareceu hoje no grupo de transição. Ele integra o grupo de Justiça e Segurança Pública. Flávio Dino, que é ex-governador do Maranhão e também senador eleito, foi anunciado. Ele é cotado para ser o ministro da Justiça. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você já ouviu falar em Open Finance? É um conceito que faz parte aí da agenda de inovação do Banco Central e tem o objetivo de estimular a competição e inovação dentro do sistema financeiro brasileiro. O Open Finance é uma tendência mundial que começou no Reino Unido e vem se expandindo por todo o mundo. Aqui no Brasil, o Open Finance prevê 4 fases de desenvolvimento. 3 delas são sobre compartilhamento de dados entre as instituições, em que o cliente pode escolher enviar os seus dados financeiros para outros bancos. E a outra fase é a de serviços, para deixar as operações de pagamento e crédito ainda mais simples. Desta forma, esse conceito permite que pessoas e empresas se sintam cada vez mais seguras sobre as decisões financeiras que tomam. Consulte no site bv.com.br para saber mais e acesse as redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em baixa de 2,98% aos 109.791 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,54% aos R$ 5,382. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 1,98% aos R$ 5,591. E para fechar aqui o giro econômico de hoje, eu tenho uma informação de interesse nacional. Atenção! As apostas da Mega da Virada já podem ser feitas. A Caixa Econômica Federal estima um prêmio aí de 450 milhões de reais, o maior da história do concurso. E o sorteio, como você já sabe, vai ser realizado no dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo. No cenário internacional, a principal notícia de hoje foi em relação à guerra na Ucrânia. A Bianca Santos até contou para você hoje mais cedo essa história, mas eu vou recapitular aqui rapidamente. E a história é a seguinte: ontem um míssil atingiu uma área polonesa perto da fronteira com a Ucrânia e 2 pessoas morreram. E como a Polônia faz parte da OTAN, que é uma aliança militar, o país resolveu acionar a OTAN, porque a partir de um momento em que uma nação ataca um país membro da OTAN, a lógica, pelas regras, é que todos os países desse grupo ataquem o país que fez essa provocação. Ontem, até a Polônia e a Ucrânia acusaram a Rússia de ter feito isso, mas hoje a situação mudou completamente após uma reunião de emergência da OTAN. O presidente da Polônia e o secretário-geral da OTAN disseram que o míssil que atingiu essa área polonesa era do sistema de defesa antiaérea de Kiev, ou seja, da Ucrânia. O presidente polonês Andrzej Duda disse que o míssil provavelmente saiu do território ucraniano, mas disse que não existem provas de que tenha sido um ataque intencional. Eles deram essa declaração com base numa apuração preliminar sobre o caso. Hoje também a Rússia elogiou autoridades americanas por causa da reação comedida do país depois dessa explosão. O presidente Joe Biden disse que é preciso aguardar a investigação para se manifestar. Panorama CBN. E no esporte, eu vou contar para você uma notícia triste. O Brasil perdeu hoje uma ícone do esporte. A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morreu hoje aos 62 anos, vítima de uma síndrome respiratória rara. Ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês e, a pedido da família, o hospital informou que não vai divulgar o boletim médico. Mas, de acordo com o Globoesporte.com, ontem a ex-jogadora foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão. Aí, na madrugada desta quarta-feira,
infelizmente ela não resistiu. E essa notícia pegou todos de surpresa, porque na segunda-feira a atleta havia sido anunciada como um dos nomes para compor o grupo de esportes da equipe de transição do governo Lula. Até por causa disso, o presidente eleito se manifestou nesta manhã nas redes sociais. Ele disse que Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. E o pioneirismo no esporte abriu as portas para as muitas brasileiras. E as conquistas dela levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino. E a Isabel foi uma das principais jogadoras de vôlei da seleção brasileira da década de 80 e ela é dona de 6 medalhas em mundiais. Ela começou a jogar vôlei no Flamengo e ela fez história ao ser a primeira atleta brasileira a atuar na Europa e também no Japão. Primeiramente, nessa jornada internacional, ela foi defender o Modena, na Itália, em 1980. E além de fazer história no esporte, a Isabel deixou um legado também para os filhos dela. Ela é mãe de Maria Clara, Pedro e Carol Solberg. Todos eles são atletas, eles atuam no vôlei de praia e ganharam já várias medalhas para o Brasil. Além deles, Isabel deixa Pilar e Alisson, que é o filho adotivo, e mais 5 netos. A cremação dela será amanhã, no Rio de Janeiro. E é claro que durante toda a programação da CBN a gente falou muito sobre esse assunto, até pela importância dela. Isabel Salgado é considerada a primeira estrela brasileira feminina do esporte. E o desempenho do time que ela jogava sempre estava atrelado a Isabel. E quem falou isso foi a ex-jogadora Ana Moser. Assim, quando ela estivesse jogando bem, o time ia bem. Quando ela estivesse jogando mal, o time ia mal. Então, assim, é o tipo de jogadora, né, que carregava isso. Além de carregar aí o time nas costas, Isabel Salgado entendeu desde o início que uma atleta de relevância no esporte nacional precisava também se posicionar. Ela sempre lutou pelos direitos sociais, pela democracia e contra qualquer tipo de preconceito. E durante essa entrevista, Ana Moser também destacou esse lado de Isabel. E aprendendo muito, né, sobre como se posicionar, né, como agir, como se posicionar, se postar, sendo uma pessoa com visibilidade, sendo uma pessoa com uma estrela na quadra. Como eu falei, a morte de Isabel Salgado aconteceu 2 dias depois dela ser nomeada como integrante da equipe de transição do governo Lula para a área de esportes, com o objetivo aí de preparar políticas públicas para a próxima gestão. E ela foi nomeada junto com a Ana Moser, e a atleta falou sobre isso. Eu acho que iria contribuir muito nessa área, né, de trazer a visão de técnicos, de atletas, de gestores, né, do esporte olímpico, de trazer isso para dentro desse grupo de transição, né? Então realmente vai fazer falta, assim, é inevitável, né? A perda é total, assim. Como você percebeu, Isabel Salgado teve um papel político para o esporte muito importante. E o nosso comentarista aqui da CBN, colunista de política do jornal o Globo, Bernardo Melo Franco, falou exatamente sobre a importância disso. Porque o esporte não é só lazer, tem um papel educativo super importante. E quero frisar aqui o caráter que ela teve de pioneira dentro e fora das quadras. Ela foi uma atleta que já no final dos anos 70 levantava questões como a valorização do esporte feminino, a necessidade de as atletas mulheres também serem remuneradas tão bem quanto os atletas homens, né, algo que a gente sabe que até hoje não é uma realidade na maior parte das modalidades. E ela meio que inaugurou essa ideia de que o atleta não é só um sujeito que vai ali na quadra para desempenhar o esporte e ser aplaudido. O atleta também é um cidadão e por isso ele tem o direito e às vezes o dever de se posicionar sobre as coisas que estão acontecendo no país, sobre as dificuldades que os brasileiros enfrentam, sobre os desafios do esporte profissional, muitas vezes descontentando muita gente poderosa. Isabel bateu de frente com cartolas, com confederação de vôlei, foi punida, afastada por causa disso. Jogou grávida. Jogou grávida de 6 meses, né, pelo Flamengo, e essa foto, essa imagem maravilhosa a circular, e ela nunca se dobrou. Então deu de fato um recado de altivez, foi um exemplo para gerações que vieram em seguida a geração dela e que ganharam troféus importantes, né? A geração da Leila e da Virna, depois a geração, antes delas, aliás, Ana Moser, né?
todas essas atletas que hoje estão reverenciando o exemplo da Isabel, acho que com muito mérito, com muito merecimento, que a Isabel, além de uma grande atleta, ela foi uma revolucionária. Foi mesmo. Ela abriu portas para as outras gerações, ela deu exemplo, e isso a gente vê a continuidade disso nas próprias filhas dela, né? Que mantiveram essa mesma postura altiva, a Carol Solberg, a Clara, o Pedro Solberg nas quadras. Então, enfim, essa ideia de que o atleta, o esporte não se resume ali a Olimpíada e Copa do Mundo. O esporte é mais que isso, ele também é um instrumento de ascensão social para muita gente, de valorização da juventude, né, de combate à desigualdade, formação cidadã. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. Amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Beijos pra você e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.